Agora são 8h11. Vamos fazer aquela conversa, sobre a conjuntura política do Brasil. Hoje o nosso convidado está aqui em nossos estúdios, que é o Wagner Iglesias. Ele que é doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Olá, Iglesias. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Olá, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Brasil Atual. Bom, Iglesias, sabe que o ex-presidente Lula concedeu mais uma entrevista, ao Mídia Alternativa, agora os sites do Tamei e também Diário do Centro do Mundo, e perguntado, se ele tem alguma expectativa em relação ao regime semiaberto. Ele disse que ele não tem muita expectativa, ele não quer se iludir com relação a isso, e também falou que também em relação à tornozeleira, a possível tornozeleira, que ele, de repente poderia até ser obrigado a usar, ele disse que não é nem pombo correio, também não é bandido para ficar usando isso, E temos aqui já o Ministério Público dizendo que ele tem sim o direito ao regime semiaberto, agora é o Superior Tribunal de Justiça, mas vai passar também pela juíza Carolina Lebos, a tarefa, caso o Superior Tribunal de Justiça aceite, a Carolina Lebos é que vai administrar esse dia a dia, da pena de Lula no regime semiaberto, caso isso aconteça, Como é que você está vendo também essa questão onde o presidente Lula pode ser que saia do regime fechado? O Ministério Público Federal ontem, de fato, recomendou ao Superior Tribunal de Justiça a progressão da pena. Lula já teria, pelo período que tá preso, já teria cumprido os requisitos legais para a mudança do regime, mas na entrevista que ele deu, ele não manifestou muita expectativa em relação a isso, Eu acho que já foram diversas sinalizações de que ele poderia sair da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, que foram depois frustradas. Então acredito que ele não quer alimentar nenhum tipo de ilusão em relação a isso. Agora, eventualmente pode vir a acontecer, mas é relativo ao processo do apartamento do Guarujá, Lula tem diversos outros processos no qual ele é acusado e, se não estou enganado, do sítio de Atibaia, vai passar agora pelo TRF4, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muito em breve, o julgamento que é provável, que deve referendar a decisão em primeira instância que já foi dada. E aí eu tenho a impressão que, eu não entendo juridicamente, mas que Lula pode passar por uma situação de eventualmente sair para o regime semiaberto e ter que voltar para a prisão por conta de uma condenação em segunda instância num outro processo, Agora, tem algumas outras questões. De fato, ele seria muito humilhante para um ex-presidente da República usar a tornozeleira eletrônica, ainda que muitos políticos já tenham passado por essa experiência no Brasil, mas não ex-presidentes da República. Também pelo fato dele ter sido o chefe supremo das Forças Armadas, eu tenho a impressão que esse semiaberto teria características diferentes, ele teria que ter um certo tipo de atenção por parte da Justiça, que outras pessoas não têm direito, digamos assim. E a juíza Carolina Lebos, que vai, na eventualidade do Lula progredir para o semiaberto, é que vai estar administrando essa pena, E ela tem um histórico de ter sido muito dura em todos os outros pleitos que a defesa do ex-presidente Lula fez no passado. Ela não deixou, por exemplo, o Lula ir até o velório da morte do irmão. Isso. Depois teve autorização para ir ao enterro do neto, Mas naquelas condições muito restritas, Nas quais se deu aquela rápida saída dele da carceragem da Polícia Federal. Exato. O ex-presidente Lula, na prática, continua cercado, do ponto de vista jurídico, por um sistema de justiça totalmente politizado. É só a gente lembrar que quando ele foi, após ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, no TRF4, foi majorada a pena dele justamente para não cair na prescrição e ele ficar em liberdade. Quer dizer, no caso, ele está correto, de fato, em não alimentar expectativas, Wagner. Eu acho que sim. Eu só queria fazer um reparo. Eu falei carceragem da Polícia Federal. Acho que não é uma carceragem, efetivamente, Eu acho que é uma sala anexa. Que foi transformado em carceragem. Foi transformada, foi adaptada para tanto. De fato, no TRF4 em Porto Alegre, a pena atribuída pelo ex-juiz agora, Sérgio Moro, atual ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, aquela pena foi reformada para cima, Para cima. Eu tinha a impressão, que
Em muitos casos, eu tenho a impressão que em muitos casos a pena quando é reformada numa segunda instância é para baixo, mas naquele caso foi para cima, passou de mais de 12 anos, né? E os três ministros, os três desembargadores, no caso, votaram da mesma forma, né, o que também causou estranheza. E depois a pena foi reformada ali no STJ. Então, realmente tudo parece que segue um roteiro, né, Wagner? Se o ex-presidente Lula tivesse tido, digamos assim, um outro destino, a oportunidade de ter, por exemplo, participado da eleição de 2018, ou na eventualidade de que se não pudesse ser candidato, mas pudesse apoiar nas ruas um outro candidato, pudesse estar participando dos comícios, das viagens, dos encontros com os eleitores, é muito provável que o resultado da eleição teria sido diferente, né? Eu acho que nós teríamos uma outra dinâmica aí no caso de que ele não estivesse preso, né? Agora, falando em eleição, Bolsonaro ganhou e muitos perguntaram ali, né? Enfim, as pessoas que estavam entrevistando perguntaram sobre se ele concorda com um possível impeachment, né, do presidente Jair Bolsonaro. E por diversas vezes ele falava o seguinte: se tiver algo realmente que comprove, né, que ele fez alguma coisa errada, enfim, não, mas no âmbito jurídico, alguma coisa bem séria, porque senão fica aquela coisa, ele falando, né, não pode, só porque não gosta do presidente ou porque ele tomou uma certa medida, tira o presidente. Então, ele realmente falou que, em relação a essa questão do impeachment de Jair Bolsonaro, ele acha que a sociedade deve pressionar o presidente em determinados temas, né, fazer com que ele mude, né, fazer com que haja essa mudança e não retire o presidente, enfim, porque a gente não gosta dele, entende? Então, como é que você vê essa postura também do presidente Lula? É uma postura cautelosa, me lembra um pouco aquela postura do PSDB de alguns anos atrás, em relação ao próprio ex-presidente Lula, de não partir digamos assim, para uma postura mais incisiva, buscando o impeachment, a queda do adversário político, e sim deixar sangrar. Eu me lembro um pouco disso, deixar Bolsonaro sangrar. Me parece que essa é um pouco a aposta do Partido dos Trabalhadores, as articulações, inclusive em boa medida lideradas pelo próprio ex-presidente Lula para a eleição municipal do ano que vem, estão a pleno vapor, não é? No intuito da formação de uma grande aliança de centro-esquerda, que possa se apresentar para a sociedade brasileira nas eleições municipais como uma alternativa a esse governo. Agora, por outro lado, a imprensa, a grande imprensa, todo dia mostra, e a imprensa progressista também, fatos ou indícios de que eventualmente se possa abrir, no mínimo, algum tipo de investigação em relação a esse governo. Você vê que ontem, eu não preciso nem falar da questão da proximidade com milicianos e tal, mas ontem mesmo já se deu encaminhamento à abertura de uma CPI na Câmara dos Deputados com relação a fake news, né, com relação a influência de grupos econômicos que teriam bancado a compra e a disseminação de informações que teriam levado os eleitores a tomar decisões, a tomar a decisão do voto, melhor dizendo, de maneira muito influenciada na última eleição. Se isso prosperar, aí é uma coisa que inclusive não atinge apenas o presidente Bolsonaro, mas a chapa inteira. E se prosperar antes de 2 anos, leva a convocação inclusive de nova eleição, né? Então acho que o cenário político está muito nebuloso, muito conturbado e muito aberto, né? Acho que todos os atores estão dizendo isso. Quando o Lula diz isso também, acho que ele fala a partir da sua própria experiência, né? Fala sentindo aquilo que ele vem sentindo na própria pele. Não é porque eu não gosto de um determinado político, eu não gosto do projeto de país que ele tem e tal, que eu vou partir para a sua deposição, né? E isso, inclusive, é péssimo para a democracia, né? Nós temos que aprender, e o Brasil parece que desaprendeu um pouco, a conviver com a alternância no poder e, sobretudo, com a presença no poder daquele que não é necessariamente o nosso aliado. Eu acho que o PT viveu isso durante os anos de Fernando Henrique, né? Teve que conviver com o Fernando Henrique, apesar de todas as críticas, e o PSDB viveu isso durante os anos Lula e Dilma, e teve que conviver, apesar de todas as críticas. Agora, se a gente vai partir para derrubar um presidente da República porque a gente discorda do projeto político dele, realmente a gente está fragilizando a democracia. Não foi o que o Aécio fez, né? Sim, com sim. relação a Dilma, né? Ele já contestou em seguida, né? Naquele domingo à noite do segundo turno. Ali a gente entrou a partir dali numa descendente que não saiu mais, né? Estamos nela até hoje. Exato.
O Aécio deu início àquilo, não só ele, né, como boa parte do PSDB, depois a mídia tradicional embarcou, dando aí fôlego para esses movimentos de extrema-direita, e no fim das contas o próprio PSDB acabou engolido, né? Hoje a gente não tem mais essa figura que poderia se definir como centro democrático, que já vinha assumindo, na verdade, desde a época em que o Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara. Você acha que a gente vai conseguir achar de novo esse centro que se perdeu nesse processo todo, Wagner? É bem difícil isso, né? O país está muito polarizado. O que era o centro, com uma capacidade um pouco maior de formulação de projeto de país, que era o PSDB, esse está muito enfraquecido nesse momento. Você tem uma espécie de centro, digamos assim, que é o velho centro fisiológico, que está presente no Congresso Nacional, que apoiou desde o Sarney até o Temer, né? Passando por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, por Itamar, enfim, não é? Em alguma medida por Collor. Você tem esse centro aí, mas não é um centro ideológico, digamos assim, é um centro muito mais pragmático, né? Tá difícil, de fato, da gente ver a formação de um conjunto de forças políticas de centro que tenham uma agenda liberal, mas que não seja essa agenda extremada do atual governo, né? Eu não vejo com muita expectativa que isso no curto prazo se configure, ainda mais porque no próprio PSDB, que era o partido para ser isso, você está tendo mudanças bastante importantes nesse momento, que levam esse partido também ainda mais para a direita, né? Não a extrema direita. Eu acho que é provável que o governador João Dória se apresente em 2022 como candidato à presidência, né? Hoje, se tivesse que fazer uma aposta, apostaria nisso. E ele vai vir com uma agenda liberal do ponto de vista econômico e tentando se desvencilhar desses ruídos todos que o governo Bolsonaro abraça todas as semanas, ou provoca, na verdade, né, com relação às questões comportamentais, morais e tal. Talvez aí, né, mas eu não sei se exatamente João Dória é centro, né? Talvez seja um centro-direita. É isso que eu ia questionar, inclusive. Não sei nem se é centro-direita ou se direita propriamente, mesmo, porque pela campanha, por exemplo, que ele fez no segundo turno, a campanha dele era simplesmente antipetista, não existia qualquer tipo de proposta. Aliás, a questão da segurança pública também, ele é a favor da privatização dos presídios, do encarceramento em massa, do bandido bom, bandido morto. Quer dizer, o PSDB, caso o João Dória consiga assumir o comando desse partido, vai virar um partido de direita a direita mesmo. Ou não? Ou você acha que... Parece, está sinalizando isso, né? Mas eu não sei, acho que se você pegar uma certa intelectualidade liberal, alguns empresários, dos poucos empresários que ainda existem nesse país, né? Muitos viraram rentistas e tal. Talvez aí você possa ter setores de classe média que estão um pouco frustrados e decepcionados com o bolsonarismo, setores de classe média, de profissionais liberais que já estão aos poucos se desvencilhando um pouco desse sentimento antipetista, né, que já foi muito acalorado e tal. O tempo talvez ajude a construir essa aliança aí de centro-direita, não sei. Hoje eu vejo uma perspectiva baixa de que isso se dê, né? A polarização ainda é muito forte entre o bolsonarismo e uma agenda que é uma agenda de um estado de bem-estar social, de um estado que efetivamente proteja os mais frágeis, os mais desfavorecidos, né? Que seja um estado inclusivo do ponto das políticas públicas, do ponto da política econômica, né? Que é representado pela oposição, né? A oposição também não é revolucionária, né? A oposição faz aí um capitalismo propõe um capitalismo um pouco mais de rosto mais humano, né? Mas mesmo esse está muito difícil no Brasil hoje, né? Está muito difícil da gente conseguir construir isso. Agora, falando também da entrevista, né, que o presidente Lula deu, né, ao Tutameia e também ao Diário do Centro do Mundo, a questão da soberania nacional foi bastante colocada. E ele disse que o Brasil não pode ficar de quatro, né, para os Estados Unidos, chamou aí de o que está acontecendo de vira-latice, né, onde um presidente da República, né, bate continência para a bandeira de um outro país. Enfim, aí a gente... Aí tendo o desmonte que a gente está tendo, né, da Embraer, Petrobras, como é que você vê também esse posicionamento, né, do presidente Jair Bolsonaro, que disse, né, também nos Estados Unidos, que a ideia também é desconstruir, né, fazer aí uma destruição das políticas desenvolvidas nos últimos anos pelos governos de Lula e Dilma? É alguma coisa um pouco surreal, né? Porque nenhum país sério do mundo, você pode pegar países tradicionalmente capitalistas ou os países que fizeram revoluções em direção ao socialismo, né? Você pode pensar na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, né? Você pode pensar em Israel mesmo, você pode pensar, enfim, em inúmeros países.
a soberania nacional é uma questão central para o Estado, é fundamental, né? E a política externa é um instrumento de você construir essa soberania, né? Você fazer concessões sem contrapartidas e concessões em questões estratégicas, né? De ciência, tecnologia, defesa, recursos naturais, né? Estratégicos e tal. Isso ninguém faz, né? É muito incomum. E eu diria mais, quando o presidente Bolsonaro fala em desconstrução, ele está se referindo aos governos Lula e Dilma. Eu acho que muito mais ao governo Lula em termos de política externa, porque foi muito mais incisivo do que o governo Dilma em termos de política externa, mas ele, na verdade, isso pode ser estendido ao Barão do Rio Branco, no início do século XX, né? Porque o Brasil tem uma história, o Itamaraty tem uma tradição da criação de um papel para o Brasil no cenário internacional, que é um papel, primeiro, de país tão autônomo quanto possível, tão soberano quanto possível em cada contexto histórico, de um país moderador, de um país da cultura de paz, né? A gente sabe que aqui dentro é muito difícil falar em cultura de paz. Nós somos o recordista. Ontem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou os dados, né, de homicídios e de violência em geral, e a gente sabe que aqui dentro o pau quebra e a situação é muito grave. Mas na relação com os outros países, o Brasil sempre foi um país bastante confiável, um país simpático, né, com uma imagem internacional boa em geral, né? É claro, tem muitos senões em relação aos direitos humanos, muitos senões em relação à questão ambiental e tal, mas nos fóruns internacionais o país é um país tido como dialogável. E quando o presidente Jair Bolsonaro coloca essa questão da desconstrução, ele está indo contra uma tradição que não remonta aos anos 2000, que remonta ao início do século XX, né? E independentemente de ditadura militar, governo Juscelino, Estado Novo, período da redemocratização, em todo esse período o Itamaraty sempre teve uma postura de tentar construir um papel tão soberano quanto possível para o Brasil no contexto internacional. Quer dizer, está provocando perplexidade essa posição do Itamaraty nesses últimos 6 meses, né? Perplexidade a nível global. Perfeito. Bom, e ele também disse que o Moro é um serviçal dos interesses americanos. Eu não vi isso. Ele falou isso. É que na realidade estava se comentando, né, até que ponto os Estados Unidos teve a participação, né, tanto no impeachment da presidenta Dilma quanto também na prisão do próprio ex-presidente Lula. E ele falou, olha, eu não sei se ele é um agente, né, a pergunta, inclusive, uma das perguntas, né, será que o Moro é um agente, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil? Ele falou, eu não diria isso, eu diria que ele é um serviçal, né, dos interesses americanos. Você concorda? Eu acho uma declaração absolutamente impensável, né? Você não espera isso que o presidente da República se refira a um ministro dele dessa forma, né? Mas nós estamos vivendo já, desde 2013, eu diria, uma sucessão de surrealidades nesse país, né? De fato. Foi o presidente Lula que falou. Bom, desculpe. Foi o presidente Lula que falou nessa entrevista. Desculpe, eu imaginei que era o presidente da República, o Bolsonaro. Pois desculpe. Mas é que tudo está acontecendo, né? Que nada é impossível. Tudo qualquer... É verdade, não, mas o Lula que diz, é isso. O Lula está fazendo a leitura que a esquerda tem feito tradicionalmente, de que a Operação Lava Jato é uma operação que visou exatamente dinamitar essa política externa mais autônoma, mais soberana, né, a integração latino-americana, a autonomia do Brasil em relação aos seus recursos estratégicos, sobretudo o pré-sal, né, a política de fortalecimento de multinacionais brasileiras, né, aí passava pelas empresas do agronegócio, passava pelas empreiteiras, né, que chegaram a ter obras em várias partes do mundo, né? Tudo isso está sendo efetivamente desmontado nesse momento, desconstruído. Então acho que é isso que o ex-presidente Lula se refere, né? E a figura do atual ministro da Justiça, que capitaneou as investigações da Lava Jato, eu acho que na concepção dele tem a ver com esse processo. De fato, um Brasil autônomo não interessa a potência hemisférica, né? O Brasil tem que ser um aliado. Eu acho que nesse momento nos Estados Unidos, acho eu, né? A visão que o Departamento de Estado tem em relação ao governo brasileiro deve ser a mais positiva, a mais cômoda e a mais desejável possível, né? Um Brasil completamente autônomo. Me lembra um pouco aquela época do ex-presidente Carlos Menem, da Argentina, que falava em relações carnais com os Estados Unidos, né? Lá nos anos 90. Ele também tentou construir naquele momento esse tipo de relação extremamente próxima com os Estados Unidos e não, apesar de ser próxima, não é uma relação privilegiada porque não tem muita contrapartida, né? Tem muito conceder de um lado e receber pouco do outro. Perfeito. E falando nisso, o Jair Bolsonaro está hoje já na Argentina, né? Já está começando uma viagem. Provavelmente será recebido, né, com muitos protestos por parte da
dos movimentos da sociedade civil organizada na Argentina, que são muito fortes, de fato, desde das mães da Plaza de Mayo até sindicatos e tal. Eu acho que ele vai sofrer apupos, né? Mais ou menos como o Trump está sofrendo em Londres, ou sofreu nos últimos dias, né? Essa é uma questão muito complexa, né? Muito controversa, porque Macri e Bolsonaro, do ponto de vista ideológico, em relação ao papel do Estado na economia, em relação ao mercado, eles são muito próximos, né? Agora, o Macri depende desesperadamente que a economia brasileira volte a crescer. E para a economia brasileira voltar a crescer, você tem que ter política anticíclica, você tem que ter intervenção do Estado na geração de crédito, na concessão de empréstimos a empresas, na facilitação de geração de emprego, enfim, facilitação, não sei se é bem a palavra, senão a gente vai cair na questão de que gera emprego informal. Não é bem isso que eu quero dizer, mas enfim, o Estado tem que ter uma postura mais ativa para reativar a economia efetivamente, porque o mercado não está conseguindo, e aqueles que têm dinheiro, os donos do dinheiro, diante das incertezas todas, não estão investindo, estão aguardando, né, esperando para ver. E aí, nesse sentido, a Argentina precisa desesperadamente, porque tem sólidas relações comerciais com o Brasil, depende muito dessas relações, que o Brasil volte a crescer. E o Brasil não está crescendo, né? Eu acho que a pauta dos dois presidentes hoje deverão ser duas, né? Primeiro, a queda das tarifas de importação entre os 4 países. Eu não sei se a Venezuela pode ser considerado o quinto nesse momento, mas entre os países membros do Mercosul, hoje a tarifa média de importações é de 11% e a ideia é derrubar para metade, 5,5%, como tarifa média sobre os produtos que circulam de um país para o outro dentro do bloco. E a segunda questão, que é uma questão também já antiga, é a questão do Mercosul flexível, porque hoje, se o Mercosul quiser assinar um acordo com outro país ou com outro bloco, todos os membros têm que participar e têm que dar a anuência. E o que tanto o Brasil e a Argentina, sob os governos de Bolsonaro e Macri, buscam é que cada um dos membros possa individualmente estabelecer acordos com outros países ou outros blocos, né? Aí nós vamos partir para os acordos bilaterais. Eu acho que isso que já é uma tendência aí no Chile, na Colômbia, no Peru, enfim, vários países, né? Da América Latina. Eu acho que aí nós vamos efetivamente ver a dinamitação do Mercosul, né? Porque se cada um faz por sua própria conta, sem levar em conta os vizinhos que fazem parte do bloco, aí eu acho que o bloco, na real, vai diminuir muito a sua importância, a sua relevância. Perfeito. Bom, a gente agradece, Glécias, aqui a sua participação, toda a sua análise. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Maria. Obrigada. Falamos aqui com o Wagner Iglesias. Ele é doutor em Sociologia, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.